Conservatória é uma daquelas cidades pequenas do interior do Rio que não precisam de pressa para chamar atenção. Ela fica no distrito de Valença, no Vale do Café, cercada por montanhas, ruas tranquilas e uma história que ainda aparece nos detalhes. A chegada já começa por um dos pontos mais conhecidos da cidade, o Túnel que Chora. Ele foi aberto em pedra para a passagem da antiga ferrovia e ganhou esse nome por causa da água que escorre pelas rochas. É uma entrada marcante. Antes mesmo de chegar ao centro, o túnel já mostra que Conservatória tem uma ligação forte com o passado. Passar por ali é como entrar em outro ritmo. A estrada muda, o verde aparece com mais força e a cidade começa a surgir aos poucos. Conservatória não é grande, mas tem presença. É uma cidade feita de memória, música, fé, arquitetura antiga e paisagem natural. Logo depois, a antiga estação ferroviária ajuda a entender uma parte importante dessa história. No período do café, os trilhos foram fundamentais para ligar o interior a outras regiões. A ferrovia transportava produção, pessoas e movimento. Hoje, a estação e a locomotiva histórica não têm mais a mesma função, mas continuam sendo símbolos fortes da cidade. A locomotiva parada é uma imagem que chama atenção. Ela lembra o tempo em que o trem fazia parte da rotina do Vale do Café. Ali, a gente consegue imaginar chegadas, partidas, trabalho, comércio e histórias passando pelos trilhos. É um ponto turístico bonito, mas também é uma peça importante para entender a formação de Conservatória. No centro, a cidade mostra outro lado. A Praça Getúlio Vargas é um dos principais pontos de encontro. É onde a vida local aparece com mais naturalidade. Pessoas caminhando, árvores, bancos, construções ao redor e aquele clima de cidade pequena que parece cada vez mais raro. Perto dali está a Igreja Matriz de Santo Antônio, uma referência importante na paisagem de Conservatória. Em cidades do interior, a igreja costuma ocupar um lugar central na vida da comunidade. Ela representa fé, tradição e permanência. Junto com a praça e as construções antigas, forma uma das imagens mais características da cidade. Esse conjunto ajuda a mostrar que Conservatória não é apenas um destino turístico. É uma cidade com identidade própria. Ela preserva parte da sua história sem perder simplicidade. As ruas, as fachadas, o ritmo mais calmo e os detalhes do centro criam uma atmosfera que combina muito bem com o olhar cinematográfico. A Casa de Cultura e o Museu Vicente Celestino e Gilda de Abreu reforçam outro elemento essencial da cidade, a música. Conservatória ficou conhecida como a capital da seresta, e essa fama não surgiu por acaso. A cidade manteve viva uma tradição ligada à música romântica brasileira, às serenatas e à memória cultural. A seresta faz parte da alma de Conservatória. Ela não aparece apenas como atração para visitantes, ela ajuda a contar quem a cidade é. Em um lugar marcado pela ferrovia, pelo café e pelas construções antigas, a música se tornou uma forma de manter viva a memória afetiva da cidade. Por isso, caminhar pelo centro histórico é importante. As ruas mostram uma Conservatória simples, preservada e acolhedora. Não é uma cidade de grandes monumentos, é uma cidade de detalhes. Uma fachada antiga, uma janela, uma varanda, uma rua mais calma, uma praça, uma igreja, uma locomotiva. Tudo ajuda a formar o retrato do lugar. Vista do alto, essa sensação fica ainda mais clara. O centro aparece cercado pelo verde, com telhados baixos e montanhas ao redor. A cidade parece encaixada na paisagem. Conservatória tem esse equilíbrio entre história e natureza, entre memória e tranquilidade. E é justamente essa mistura que torna o lugar especial. A chegada pelo túnel, a força da ferrovia, a vida no centro, a presença da igreja e a música que transformou Conservatória em um dos destinos mais conhecidos do Vale do Café. Depois do centro histórico, a viagem mostra outro lado de Conservatória, a natureza ao redor da cidade. A Cachoeira da Índia é um dos pontos mais conhecidos dessa parte do roteiro. Ela fica próxima ao centro e traz uma mudança importante nas imagens. Saímos das ruas, dos trilhos e das construções antigas para encontrar água, pedra, vegetação e som natural. A cachoeira ajuda a lembrar que Conservatória não vive apenas de história e música. Ela também está cercada por paisagens que fazem parte da experiência de visitar o lugar.
A água descendo pelas pedras cria um respiro no vídeo. É o momento em que a cidade dá espaço para o verde, para o movimento da natureza e para a calma do interior. Esse contraste é importante. Conservatória tem centro histórico, tradição musical e memória ferroviária, mas também tem caminhos naturais que completam a viagem. A Cachoeira da Índia entra como uma pausa visual, um ponto de tranquilidade antes de seguir para outro símbolo da região. Depois da cachoeira, o caminho leva até a Ponte dos Arcos. Esse é um dos pontos que mais ajudam a entender a ligação de Conservatória com a antiga ferrovia. A ponte faz parte dessa paisagem histórica do Vale do Café e lembra um período em que os trilhos tinham um papel fundamental para o transporte e para o desenvolvimento do interior. A Ponte dos Arcos tem uma presença forte. Sua estrutura chama atenção pela forma, pela história e pelo lugar onde está. Ela não é apenas um cenário bonito. Ela representa uma época em que a região era atravessada por caminhos de produção, trabalho e deslocamento. É um ponto que conecta a paisagem natural com a memória ferroviária. E aqui, o roteiro começa a se encaminhar para o fechamento. Depois do túnel, da estação, do centro, da música, da cachoeira e da ponte, Conservatória mostra sua grande moldura: as montanhas. A Serra da Beleza é o encerramento ideal para esse vídeo. O próprio nome já prepara o olhar. No caminho, a paisagem vai se abrindo. O verde ganha profundidade. E o interior do rio aparece em uma escala maior. É o momento em que a câmera deixa a cidade pequena para mostrar o cenário que envolve tudo. Lá do alto, Conservatória ganha outra dimensão. A cidade parece pequena diante da paisagem, mas a história que ela carrega fica ainda maior. O Vale do Café, a ferrovia, a seresta, o centro histórico e os caminhos naturais passam a fazer parte de uma mesma visão. A Serra da Beleza mostra que Conservatória não é só um lugar para caminhar pelo centro. É um destino para observar o conjunto. A cidade, as estradas, as montanhas e o verde ao redor contam a mesma história. A de um interior que preserva memórias, paisagens e tradições. É por isso que Conservatória marca quem visita. Não por excesso, não por grandiosidade artificial. Ela marca pelo conjunto, pelo túnel que recebe quem chega, pela locomotiva que lembra os trilhos, pela praça e pela igreja que mostram o centro da vida local, pela música que deu fama à cidade, pela cachoeira que traz a força da natureza, pela Ponte dos Arcos que guarda a memória da ferrovia e pela Serra da Beleza que fecha tudo com uma das paisagens mais bonitas da região. Conservatória é pequena no mapa, mas grande na experiência. É uma cidade onde a história aparece sem precisar ser explicada demais. Ela está nos caminhos, nas construções, nos sons, na paisagem e no modo como tudo parece se encaixar. No fim, a sensação é simples. Conservatória é um lugar para visitar com calma, para olhar as ruas, entender os trilhos, ouvir a música, sentir o interior e terminar a viagem diante das montanhas. Um pedaço especial do Rio de Janeiro, onde memória, natureza e cultura ainda caminham juntas. Conservatória não é apenas uma cidade charmosa, é uma história viva no coração do Vale do Café.